Meus irmãos, vamos falar sobre um assunto muito importante no vídeo de hoje, como todos os assuntos que temos abordado semanalmente aqui, sobre o contentamento. Às vezes as pessoas, elas reclamam, murmuram e não sabem que isso não só não ajuda, como prejudica mais ainda a situação. E há pessoas que murmuram sem razão. É um hábito, nada para elas está bom. Há uma insatisfação e essa insatisfação ela muitas vezes vem de dentro para fora e nem sempre tem a ver com o que está acontecendo ao seu derredor. Mas olha o que a Bíblia diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, olha a orientação que nos é dada. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Tudo. Quando ele fala tudo, não está se referindo só às coisas boas, não. A pessoa não reclamar quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela se sente bem, ou que ela concorda, não tem nada demais. Agora eu quero ver ela não reclamar, não murmurar, quando ela não está concordando, não está aceitando muito, não é o que ela quer. Mas a Bíblia não nos dá essa razão. Entenda, tudo que você fizer, faça sem ficar reclamando ou murmurando. E a orientação continua dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, para que eu me torne um filho de Deus, eu não posso viver murmurando e reclamando. É muito ruim você conviver ao lado de uma pessoa que só sabe reclamar. Nada está bom para ela. E a insatisfação dela, às vezes, vem da cobiça. Se ela tem alguma coisa e aquela coisa a satisfaz, ela está bem. Mas, de repente, ela vê o vizinho dela, um parente, um amigo, uma pessoa próxima, tendo alguma coisa que ela não tem, aí ela já começa a reclamar. Ela está reclamando por quê? Porque ela não está satisfeita com o que tem? Não. É porque ela viu que o outro tem algo que ela não tem. Então nós não podemos viver a nossa vida baseado em padrões ou na vida de outras pessoas. Se você tem que ter um padrão de vida, este padrão de vida tem que ser estabelecido pela palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus e você vai viver bem. Você vai se sentir contente, satisfeito, alegre. Ainda que o seu carro não seja o melhor, ou a sua casa não seja a mais bela da rua ou da vizinhança, ainda que você não tenha o melhor salário, isso aí não é tão importante. Você tem as coisas, Deus tem te abençoado, viva contente. Não fica olhando o que o outro tem ou medindo a sua vida pelo que as pessoas possuem ou que a mídia ou o mundo classifica como sendo coisas importantes. O mundo vai sempre nos empurrar a sermos consumistas, a gastarmos mais do que temos e às vezes com aquilo que não precisamos. Para quê? Para você viver insatisfeito, aborrecido, endividado e murmurando. Ô bispo, mas a murmuração ela é tão prejudicial assim? Muito. Inclusive lá no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 26, nós encontramos o que Deus fala a respeito disso. Olha o que Deus ele diz. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, ou seja, reclama? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Ou seja, os filhos de Israel estavam reclamando, murmurando, e Deus estava ouvindo essas murmurações, essas reclamações, e estava insatisfeito com eles. Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. E Deus tem andado insatisfeito com as pessoas que só sabem murmurar e reclamar. É lógico que o diabo incentiva esse tipo de coisa. Ele procura incentivar a insatisfação. Uma coisa é você estar passando fome e pedir a Deus condições para que você tenha o pão de cada dia.
Outra coisa é você que está endividado, apertado, e, sabe, em uma situação financeira muito difícil, um casamento arruinado, e você pedir a Deus para que Ele possa prosperar, abençoar a sua vida sentimental. Isso é uma coisa. Uma coisa é a pessoa que está com dor, aquela pessoa que tem uma infecção, uma inflamação, um nódulo, um tumor, e ela pede a Deus a cura, a saúde. E outra coisa são as murmurações, as queixas e reclamações que muitas vezes os homens fazem sem uma justificativa. Mas olha, ele continua falando o seguinte: dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha só, de 20 anos para cima, todos os que murmuraram iriam morrer no deserto. O cadáver deles cairia naquele deserto por causa das murmurações. Bispo, isso é muito grave? Sim, muito grave. Você veja, eles estavam no deserto, Deus os tirou da escravidão. Não pense você que a reclamação deles tinha justificativa, porque não tinha. Eles eram escravos, lá no deserto eles eram livres. Era apenas um pequeno momento, saindo da escravidão, passa pelo deserto, chega na terra prometida. Mas nesse meio tempo Deus não deixou faltar a água, não deixou faltar carne, não deixou faltar pão, inclusive mandou para eles o maná, o alimento dos anjos, era dado todos os dias para eles. As roupas deles não se gastavam, porque eles não tinham como, tecer roupas para eles no deserto. Então Deus fez com que a roupa deles durasse. Ah, mas a roupa deles era ruim, bispo, eles eram escravos. Negativo. Quando eles saíram do Egito, Deus fez com que os egípcios entregassem tudo o que eles tinham para o povo de Israel. Então eles não saíram de lá sem roupa, não. Eles saíram de lá vestindo as roupas dos egípcios. Roupa boa, de primeira qualidade. Era a nação, à época, mais próspera e abençoada do planeta. Levaram ouro, prata, gado, cavalos, tudo que eles queriam, eles tomaram dos egípcios e os egípcios entregaram. Deus fez isso acontecer, já preparando para suprir toda a necessidade básica deles. Mas espera aí, eles estavam no deserto, aí eu quero picanha, aí eu quero agora alcatra com sal grosso, eu quero agora camarão. Espera aí, estamos no deserto, você não vai exigir uma coisa dessa. Então a coerência faltou e eles estavam murmurando sem justificativa. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus não é coerente? Então por que Deus ficou irado com eles? E eles morreram no deserto por causa da murmuração. Muito cuidado com as suas palavras. Não viva reclamando, sendo ranzinza, achando ruim de tudo, porque você torna a sua vida ruim e de quem está perto de você também. Quem convive com você acaba também sendo prejudicado e fica aborrecido com as suas murmurações. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, me dá o pão de cada dia, me dá saúde, abençoa a minha família. Confie que Deus não vai deixar faltar nada para você. Mas não viva murmurando e reclamando, porque a ira de Deus pode se acender contra você, como se acendeu contra o povo de Israel, e aí o fim disso não vai ser bom. Então vamos sempre agradecer. A Bíblia orienta, em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Agradeça a sua vida, a sua família, seu trabalho, seu emprego. Agradeça a vida que você tem. E se falta alguma coisa para você, peça a Deus. E Ele vai te atender, porque Ele sabe do que você precisa. Para de reclamar do seu marido, para de reclamar dos seus filhos, para de reclamar do seu trabalho, para de reclamar da sua vida. Para de reclamar disso ou daquilo. Vamos estar contentes, porque Deus é Pai, entenda isso, e jamais vai deixar os seus filhos faltarem em alguma coisa. Não vai permitir. Ele não vai permitir que falte nada para você.
Grava isso no seu coração, medita nessas palavras para que você possa ser feliz. Senão, só para a gente fechar aqui, por mais que você tenha, você sempre vai ver alguém tendo alguma coisa que você não tem. E aí você nunca vai ficar feliz e satisfeito. Um abismo chama outro abismo. A imaginação, ela tem asas, e você vai começar a imaginar e pensar em coisas, nunca você vai estar satisfeito. Nunca você vai estar feliz. A satisfação e a alegria é muito mais do que aquilo que possuímos. É algo que vem de dentro, gente. É de dentro. O Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos ajuda e nos faz estarmos felizes, seja em que lugar estivermos ou em que circunstância venhamos viver. Entenda, Deus te ama e quer o seu melhor. Nós vamos ficando por aqui, mas antes, eu gostaria que você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Inscreva-se no nosso canal e aciona aquele sininho ali, ó, para que todas as vezes, quando postarmos um vídeo novo, você vai ser avisado. E dá aquele joinha, né? Muito importante para fortalecer aqui o nosso canal. Ficamos por aqui. Um abraço grande, Deus abençoe a todos, até a próxima.